O projeto de lei complementar 01 de 2021, em tramitação aqui na Câmara de Vereadores. Eu sou o vereador Binho Guimarães, presidente da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, autor do projeto, e agradeço desde já a presença de todos aqui nesta tarde para debater um projeto tão importante para a nossa cidade, para a nossa população e fundamental para os serviços públicos aqui de Niterói, que tem sido a tônica da nossa maior discussão aqui na Câmara de Vereadores. Para começar, eu quero formar aqui a nossa mesa, já presente aqui a Helena Matos, chefe da comissão. Quero convidar também para compor a mesa o subsecretário Carlos Eduardo Gomes, de Ciência, Tecnologia e Inovação, representando a SMCTI. E quero convidar também para compor a mesa aqui o Luciano José Stutz, representando a Abrintel. Por favor, podem tomar um assento aqui, à nossa esquerda, por favor. Também registrar a presença da Camila, representando a CEPLAG. Muito obrigado por estarem presentes. A Secretaria de Planejamento, Gestão e Modernização. E também a presença do Cláudio e da Gleice, da Highline do Brasil, também presentes aqui. E o Enzo também, que está aqui representando a Ellen. Desculpa, Enzo. Obrigado por estar aqui presente, representando a nossa secretária Ellen Benedetti. Nós temos uma apresentação que foi demandada pela Abrintel, que será feita pelo Luciano, mas quero tecer algumas considerações iniciais aqui, contextualizar a elaboração desse projeto, dizer que nós entendemos a importância desse projeto para a cidade de Niterói, e tão logo isso foi demandado pela legislação estadual, nós nos prontificamos em protocolar esse projeto, mas quero desde já falar com muita tranquilidade que esse projeto, registrar a presença do nosso querido vereador, doutor Paulo Velasco, dizer que esse projeto ele não será a redação final dele. Nós temos ciência disso, Luciano, de que esses momentos de debate que vêm sendo provocados pelo Legislativo e também pelo Executivo são fundamentais para que nós aprimoremos essa redação proposta, para que aí sim nós cheguemos numa redação mais adequada às realidades da cidade de Niterói. Temos o privilégio de ter muitos de vocês aqui como moradores de Niterói, então tenho certeza que esse esforço será ainda mais bem conduzido para a gente chegar nesse produto final. Mas para quem nos assiste online, nós precisamos formalizar aqui, essa audiência pública é um dos ritos importantes para a tramitação do projeto de lei. A gente teve a edição da Lei Estadual 9151, que impôs aos municípios essa necessidade de adequação para a implementação da infraestrutura do 5G. Presente aqui também o vereador Paulo Eduardo Gomes, que é engenheiro de telecomunicações, vai ajudar muito nesse debate também. E nós temos também a norma constitucional impondo essa temática de telecomunicações como um mandamento constitucional. Interessante que a gente estudando, Luciano, esse tema, se debruçando mais a fundo, nós temos apenas um país no mundo que trata a internet como um direito fundamental, que é a Estônia. Então, isso sinaliza claramente que nós precisamos avançar muito, e o 5G demorou muito a chegar ao Brasil. É importante sempre tecer essa crítica, porque o Brasil perdeu aí muito tempo e é nosso dever, enquanto poder público, acelerar esse processo para que a gente não tenha ainda maiores perdas nessa questão do 5G. Essa minuta que está protocolada no sistema aqui da Câmara de Vereadores, ela é a minuta indicada pelo projeto, pela lei estadual, mas como eu já falei, a gente precisa aprimorar essa redação. Essa lei já foi aprovada em 12 de 27 capitais, e uma coisa que a gente tem tomado muita atenção aqui, vereador Paulo Eduardo Gomes, é que nós cheguemos num produto, numa redação final,
que seja importante para os serviços públicos da cidade de Niterói. Eu não posso deixar de citar a educação, a pandemia. A gente debateu muito isso aqui ao longo do último ano. A pandemia ela impôs uma pressão ainda maior, né, para o sistema educacional, para o sistema pedagógico, e não há maneira de se falar de educação para o futuro sem falar de inclusão tecnológica. Então, essa lei vem em um bom momento também para a gente debater essa inclusão tecnológica na área da educação. Estamos discutindo também, para que os senhores e senhoras saibam, uma nova lei de uso e ocupação do solo. Então, isso tudo vem em um bom momento para a gente debater essa questão, porque a nova lei de uso e ocupação do solo precisa ter um recorte voltado para essa área. Nós vamos fazer aqui também algumas considerações, dizer que nós temos uma iniciativa muito interessante também que eu queria compartilhar com os senhores e senhoras do município de Natal, que está fazendo um acordo com o Parque Tecnológico de São José dos Campos. O vereador Daniel Marques daqui a pouco está chegando, ele teve presente lá no Parque Tecnológico, pode trazer mais informações também para a gente. E eles têm incentivado muito a implementação da infraestrutura de 5G junto ao mobiliário urbano, que pode ser uma estratégia importante também para a gente conseguir difundir o acesso à tecnologia. Outro ponto também que eu tenho certa preocupação são as áreas de sombra no município. Não adianta da gente falar da difusão da infraestrutura do 5G em áreas densamente povoadas, vereador Paulo Velasco, sem esquecer também daquelas áreas mais distantes dos centros urbanos, como a área do Sapê, onde Vossa Excelência tem uma atuação muito forte politicamente, como a área do Engenho do Mato, toda a nossa região oceânica. Então, a gente precisa, sim, ter esse entendimento consolidado da importância da cobertura em áreas de sombra, né, em se tratando de uma tecnologia nova e que precisa, sim, de muita infraestrutura para sua contemplação em todo o território. Um outro ponto também é a importância que essa lei traz para a economia da cidade. Esses investimentos eles vão se transformar também em recursos, eles vão se transformar em tributos, eles vão se transformar em geração de emprego. Então, nós não temos dúvida nenhuma da importância do ponto de vista do desenvolvimento econômico para a cidade de Niterói. A cidade de Niterói, que já é uma das 10 cidades mais inteligentes do Brasil, e é nossa obsessão perseguir o status de cidade mais inteligente do Brasil. O que a gente puder fazer aqui no Legislativo, em diálogo com o Executivo, para a gente chegar cada vez mais nesse patamar de primeira cidade, passando a cidade de São Paulo, a gente tem condição de fazer. Quero dizer também, como eu já falei, essa questão das áreas de sombra, vereador Paulo Eduardo, Vossa Excelência, que é um entendedor do tema, sempre vem falando dos vereadores que são advogados, falando sobre questões jurídicas. Olha como é que a coisa muda, né, vereador Paulo? Hoje a gente está falando de engenharia de telecomunicações, um advogado falando de engenharia de telecomunicações. Então às vezes, a questão se inverte, não é mesmo? Então, a gente precisa de 5 a 10 vezes mais de antenas para a gente conseguir a contemplação dessa tecnologia em todo o território. Então, volto a dizer aos senhores e senhoras aqui, de todas as empresas, da própria Abrintel, a preocupação que a gente tem para atingir a totalidade do nosso município. Então, sem mais delongas, eu quero passar a fala para o Luciano, representando a Abrintel, que fará uma apresentação. Luciano, eu não sei se você prefere fazer a apresentação ali, né, olhando a televisão, ou se você quer fazer daqui mesmo, onde você se sentir mais confortável. Obrigado pela sua presença. Olá, muito bom dia, boa tarde a todos vocês. Não, vereador, faço daqui mesmo, até porque eu vou fazer mais um speech aqui do que uma apresentação, já que parece que não vai haver projeção. Mas deixa eu... primeiras palavras aqui, eu acho que é muito importante trazer ao entendimento de vocês. Muita coisa do que foi dito pelo vereador Binho aqui nesta casa hoje. É muito importante que as cidades brasileiras se preparem para receber o 5G. O 5G traz uma série de novidades, além do fato de que o edital da Anatel do 5G não é feito só de 5G, é feito também da expansão da cobertura de 4G via compromissos de abrangência que foram colocados pela Agência Nacional de Telecomunicações para as operadoras. Então, por exemplo,
cerca de 9.000 localidades no Brasil que hoje não tem qualquer cobertura ou tem ainda cobertura de 2G ou de 3G, e trechos de estradas federais descobertos, áreas de sombra, receberão também cobertura dessa tecnologia 4G. Falando de 5G especificamente, eu queria aqui um pouco apresentar primeiro de quem é a Abrintel, vou passar também por uns pontos da tecnologia, o que ela proporciona ao município e proporciona de ganho, falar um pouco do que está acontecendo no Rio de Janeiro e em Niterói. Eu represento a Abrintel, a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, que é a associação das empresas de torres. Como é que funciona esse mercado? As empresas de torres, elas vão ao município, mediante a normativa da sua lei de uso e ocupação do solo, e pedem o licenciamento para a construção das torres, dos postes, dos mastros, dos posteletes. A partir dessa construção colocada, abastecida e com fornecimento de energia elétrica, as operadoras então tão conhecidas do nosso dia a dia, claro, Vivo e TIM, colocam as suas antenas que promovem a cobertura do sinal. Então, no final do dia, quem acaba fazendo essa interação com os municípios brasileiros são exatamente as empresas de infraestrutura que nós representamos aqui. A Abrintel hoje, vereador, tem 5 associados que aproximadamente detêm 70% das torres e pontos de fixação do Brasil. Então, chamaremos aqui, nesse caso, de detentoras, que são os proprietários desses pontos, do qual também faz parte o grupo, a Highline do Brasil, que está aqui presente hoje nessa audiência pública. Então, meus caros, o que acontece? Apesar de telecomunicações ser, sim, um assunto de competência exclusiva federal, a prestação de serviço só pode ser dada a partir do poder federal. Mas, no dia a dia das empresas de infraestrutura, são exatamente as leis de uso e ocupação do solo que são enfrentadas para que sejam construídas essas peças, esses equipamentos públicos de concreto de aço que vão servir de suporte para as antenas. As antenas, depois colocadas nessas torres, nesses postes, são licenciadas na Anatel, mas as torres e os postes são licenciados no município. Então, nós temos duas figuras claramente, uma detentora e uma operadora. A detentora constrói, coloca no solo do município e depois as operadoras licenciam equipamentos eletrônicos na Anatel e colocam então esses equipamentos nessas torres já licenciadas no município. Por isso, a importância de fazer então uma lei de uso e ocupação do solo no município, e essa competência não é delegável, é o município que tem que fazer para que possa possibilitar a construção dessas estruturas. Niterói tinha uma lei, a Lei 2174 de 2004, que acabou sendo revogada. E nessa lacuna de normativas no município, que hoje não se tem uma lei válida, se tornou muito difícil colocar qualquer nova infraestrutura no município. Por isso, então, a necessidade, além de preparação para o 5G, de também fazer a expansão do 4G na cidade a partir de novas infraestruturas. Eu cito aqui, quero fazer um parêntese interessante, apesar de presidente dessa associação nacional e estar viajando a semana inteira, hoje de manhã falei com o Juiz de Fora, semana passada estava em Joinville, amanhã vou fazer uma outra audiência em Goiânia, mas sou munícipe aqui de Niterói, moro em Piratininga, então conheço bem a realidade aqui da cobertura da cidade. Gostaria de fazer um relato, por exemplo, áreas como Sapê, como o vereador Binho falou, que é aí também a bairro de atuação dos nobres vereadores, Várzea das Moças também tem uma lacuna de sombra, de iluminação de 4G e 3G. E por que isso acontece? Porque exatamente há vários anos, empresas de infraestruturas tentam legalizar e colocar novas torres, mas por ausência de legislação ou dificuldade do trâmite administrativo, a coisa não se faz. Bom, quando a coisa começou em 2019, na discussão do edital da Anatel, o que acontece com 5G? Como é prestado uma radiofrequência mais alta, ela necessita de 5 vezes mais antenas do que o 4G. No entanto, não são 5 vezes mais torres, 5 vezes mais postes. Antenas do 5G se darão preponderantemente em antenas menores. São as small cells que nós chamamos, de tamanho aproximadamente, de acordo com a legislação federal, elas não podem passar dos 30 litros de volume, o tamanho daqueles coolers que nós levamos para a praia no final de semana. Essas small cells, que então vão ser o grande número implantados, elas são consideradas pela legislação como pequeno porte. E elas podem ser colocadas nos municípios, de acordo com a legislação federal, colocadas nos municípios sem a necessidade de licenciamento
e mediante uma comunicação posterior. Lógico, isso estamos falando em colocação em bens privados. Colocação em bens públicos sempre depende da autorização do governo local e da prefeitura. Mas essas, por exemplo, estruturas de pequeno porte, a legislação de Niterói hoje, aqui existia, não contemplava. Então, exatamente essa estrutura de pequeno porte fez com que, para a chegada do 5G, se necessitasse mexer nas legislações de desocupação do solo em todos os municípios. Daí, e aqui agora aterrissando um pouco, vereador, no caso do Rio de Janeiro e de Niterói, é que nós propusemos lá a um deputado estadual daqui do Rio de Janeiro, que comprou essa ideia e fez a Lei Estadual 9.151. A lei cria um projeto, um programa de conectividade, estimula a conectividade no Estado e traz no seu anexo um projeto de lei padrão construído pela Anatel, Ministério das Comunicações e Ministério da Economia, e esse texto é oferecido aos municípios brasileiros para que se discuta sobre ele uma nova lei de antenas municipal. Bom, com base nisso tudo, então a lei estadual já existe, como o vereador Binho acabou de dizer aqui. O vereador propôs então aqui o PL 001 de 2021 como então ponto de partida para a discussão. O que é importante, meus caros, é aqui falar um pouco então da proposição em si. Niterói é o município de números grandiosos quando você olha a representação dentro dos 92 municípios fluminenses. Por exemplo, em IDH, em renda per capita, e é uma cidade que claramente conversa muito bem com a conectividade. Um IDH avançado requer que as pessoas estejam conectadas para trocar informações, para que estejam antenadas. Uma renda per capita alta também demanda ainda mais conectividade, mas há lacunas na cidade em onde o serviço público municipal também precisa chegar. Como falar, por exemplo, num prontuário eletrônico para quem não tem cobertura em casa? Como falar, por exemplo, na aula online, como a gente teve no início da pandemia, para a pessoa que não tem cobertura em casa? Então, por isso, se dá a importância de discutir esse projeto de lei na casa e no município de Niterói para possibilitar exatamente a extensão dessa cobertura. Quando a gente pensa nos números de Niterói, agora eu vou dar um dado aqui, vereador Binho, que infelizmente eu tenho que dar e como munícipe me entristece muito. A Teleco Consultoria, há 6 anos, faz um ranking das cidades amigas da internet. Um ranking que a Abrintel participa também com seus analistas e as operadoras também, e pega as 100 maiores cidades do Brasil e olha lá quanto amiga essa cidade é para receber investimentos em infraestrutura. Analisa as leis, procedimentos administrativos, etc. Infelizmente, Niterói tem figurado aí nas últimas posições desse ranking nos últimos anos, exatamente por conta dessa questão. É lógico, são questões de fácil relatividade. A gente está aqui então para contribuir para que isso se resolva e Niterói possa ser uma cidade realmente amiga da internet, amiga do recebimento desses investimentos privados. Eu queria só falar aqui por último, e já encerrando a minha fala, essa questão do pequeno porte é um principal endossador da necessidade de mudança da legislação, já que sem esse pequeno porte, cidades como Niterói, por exemplo, acima de 500 mil habitantes, e que vão ter então prioridade na implantação do 5G daqui a alguns anos, a gente precisa estar preparado com a cidade. Aprovar a lei, meus caros, não quer dizer que amanhã ocorra a implantação do 5G. Agora, uma coisa é certa: à medida em que isso não ocorre, a aprovação é muito mais difícil que a conectividade chegue. Então, é importante que, na hora que os pedidos comecem a chegar para a construção dos mastros nas bancas de jornais, da fixação dos equipamentos na fachada dos prédios, da construção, sim, das novas torres em bairros que hoje não estão cobertos, que a lei esteja preparada para fazer o licenciamento e receber esses investimentos. Uma certeza nós temos: sem leis preparadas, o investimento não se consolida. Com as leis preparadas, aí sim as portas estão abertas para que isso aconteça. O último assunto da lei que a gente tem que tomar bastante cuidado está havendo agora no Brasil, vereador, uma discussão sobre exatamente o equipamento de pequeno porte. Há entidades que têm vendido que um pequeno porte, diferente da legislação federal, vereador Paulo, e isso é importante, ele poderia ser até um equipamento novo de até 25 metros de altura. Eu não sei se vocês já perceberam, ali em Camboinhas, na praia de Camboinhas, perto do estacionamento, tem o que a gente chama de um poste multifuncional. Um equipamento que no final do dia até substitui a torre em função de cobertura por conta da sua altura, sempre acima de 20 metros.
É uma coisa mais bonita do que uma torre de treliça. É uma coisa com menos impacto visual. Mas nós não consideramos da Abrintel que aquele equipamento seja um equipamento de pequeno porte. A legislação federal fala que os equipamentos de pequeno porte são, no máximo, até 30 litros. Passa imperceptível em cima de uma banca de revistas, na fachada de um prédio ou em qualquer outro local do mobiliário urbano. Um poste multifuncional novo não passa. Então, o que nós defendemos é que ele seja considerado um equipamento de grande porte. E não é porque a gente quer dificultar a nossa vida, é por conta da segurança jurídica. Uma vez implantado um poste de 20 metros, sem autorização da prefeitura, categorizado como pequeno porte, a qualquer momento um cidadão, o Ministério Público, pode implicar com aquela construção que não tem uma autorização prévia. E a partir daí esse questionamento pode ensejar um processo administrativo judicial que decorra da retirada desse equipamento urbano. Então, o que nós defendemos é a segurança jurídica, que esses postes novos sejam considerados como grande porte e licenciado no município. Somos a favor dos postes multifuncionais. É o futuro. Eles vão ser o principal instrumento de expansão de cobertura no Brasil daqui a alguns anos. Mas eles são efetivamente de grande porte e merecem ser tratados assim na legislação municipal também. Que eles tenham um licenciamento mais fácil, concordamos, podemos discutir o procedimento mais fácil e apoiamos essa iniciativa, mas não sem qualquer licenciamento. Aqui eu encerro a minha fala, eu quero agradecer novamente a oportunidade e me colocar à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas que vocês tenham. O importante é prerrogativa exclusiva e indelegável do município fazer essa nova lei de desocupação do solo para adaptar o município à chegada dos investimentos em 5G. A lei estadual é apenas uma referência a seguir. E nós estamos aqui dispostos, porque a Abrintel hoje, 80% do seu tempo, é de prestar uma consultoria totalmente gratuita aos municípios, com muita transparência, para mostrar o melhor caminho de fazer a lei, com informações precisas, setoriais e de futuro. Então, estamos à disposição de vocês e a qualquer momento, por favor, pode nos dirigir as perguntas. Obrigado mais uma vez, vereador Binho, pela oportunidade. Muito obrigado, Luciano. Ajuda bastante a esclarecer, né, o nosso conhecimento, né, técnico desse importante projeto para a nossa cidade. Tenho dúvida nenhuma que as contribuições que a Abrintel está trazendo, inclusive apresentando sugestões de emendas, e não me parece, vereador Paulo, que um equipamento de 25 metros seja algo de pequeno porte. Como eu falei, nesse momento que a gente está discutindo aqui a lei de uso e ocupação do solo, é importante também que a gente se atente a essas novas estruturas que são necessárias para o desenvolvimento da cidade, e essa Câmara de Vereadores terá muita responsabilidade com isso. Quero registrar a presença, também está aqui participando de maneira remota, o Sérgio Macedo, representando a Anatel. Quero agradecer a Anatel pela presteza no diálogo que vem sendo travado. Inclusive, Sérgio, quero passar a palavra para você, se você quiser fazer uma breve fala aqui, uma apresentação, fica muito à vontade. Quero agradecer a sua presença. Uma boa tarde, a palavra está contigo. Vocês conseguem me ouvir agora? Sim, sim. Perfeito. Sérgio e o Pablo também, né? Os dois estão aqui representando a Anatel. Isso. Você quer introduzir, Paulo, a assessoria técnica? Vamos só fazer uma breve introdução aqui. Primeiramente, cumprimentar aqui o município de Niterói pelo convite que nos foi feito aqui para participar desse importante evento da Câmara Municipal. Cumprimentar o presidente o senhor vereador que está conduzindo o evento. Cumprimentar também o pessoal da Abrintel que fez essa introdução importante, que eu acho que deixou bastante claro a questão, né? E dizer que a Anatel vem se preocupando com esse tema já há bastante tempo, criou aí uma página no seu site para tratar exclusivamente desse assunto, para esclarecer melhor a questão dos municípios, e a gente tenta deixar de forma mais transparente possível essa questão e auxiliar na implantação de tecnologias de telecomunicações, especificamente com o edital agora do 5G. Bem, eu vou passar a palavra agora ao Sérgio, vai fazer uma explanação sobre esse tema, né, que é tão importante, e também com relação ao portal que foi conduzido. Sérgio, por gentileza, pode fazer a apresentação. Obrigado. Ok. Boa tarde a todos. Eu preparei uma apresentação. Vocês preferem que eu projete ela aqui ou fica melhor se eu só falar? Pode projetar, Sérgio.
Bem, na falta de um feedback, eu vou... Sérgio, tá nos ouvindo? Estou ouvindo. Pode Agora projetar, sim. pode projetar. Ok, então, eu vou projetar aqui. Só um momento. Quando alguém fala junto, o som não sai. Quando a gente tem computação aqui remota, Vocês enxergam minha tela agora? Perfeito. Se vocês estão enxergando aí, eu começo falando aqui que um histórico aqui de como foi os últimos 10 anos aqui das tecnologias móveis no país. E se vocês verem, nos últimos 10 anos, a gente teve a ascensão e a diminuição do 3G, e a gente teve o 4G começando ali no início, em 2013, e depois ele se tornou a tecnologia predominante, e agora ela é a principal. Eu trouxe esse gráfico para mostrar de que demora próxima então de 10 anos para você ver uma tecnologia ter o seu início, dela chegar a ser a principal tecnologia de telefonia móvel do país. Então, o 5G, como vocês verem, ainda como o 5G DSS, como a gente chama, que é um 5G que usa equipamento 5G, mas usa as frequências do 4G, já que o leilão não tinha ocorrido ainda, ela começou a aparecer agora no finalzinho de 2021, ela tem 0,5%. Então, pelos próximos 10 anos aí, ela deve surgir e aparecer como a principal tecnologia do país. A gente deve ver esse ciclo. O porquê é interessante do 5G, deu mostrando nesse slide aqui, até o 4G, a gente teve a seguinte evolução de tecnologias. A gente quis tornar as coisas mais digitais, porque a primeira tecnologia ela era analógica de voz, era basicamente um rádio FM. A coisa foi se tornando digital e a gente foi evoluindo para ter mais velocidade e mais tráfego de dados. Na segunda geração era basicamente só o SMS, a terceira houve o início da navegação, e a quarta geração que estamos agora, a gente tem aplicativos que funcionam, a gente está online no celular 24 horas por dia. O 5G, além dessa evolução em ter mais velocidade e mais tráfego de dados, que é a evolução que vinha das outras gerações, ele vai ter outras duas frentes de que até o pessoal da Abre então comentou. A gente vai ter o que a gente chama de controle de missão crítica, que são aplicações que precisam de uma baixa latência, de uma alta confiabilidade, mas não necessariamente precisam de grande velocidade, e a internet das coisas massiva, que são vários e vários sensores, cobertura de sensores de dispositivos que precisam de baixa velocidade, mas que a gente tem uma grande cobertura e a alta densidade de dispositivos. Aplicações principais da internet das coisas massivas seriam o caso de smart cities e parques industriais, principalmente. E do controle de missão crítica, a gente cita aí o caso de, além de sistemas de segurança como saúde, governo e finanças, seria o caso dos carros autônomos, que ele tem que ser capaz de tomar uma decisão mais rápida do que a rede suporta hoje. E também, talvez, aí eu acho que já demora um pouco mais, mas é uma aplicação que está começando a ver, seria o caso, por exemplo, de telecirurgia. Para operar uma cirurgia à distância, a conexão, por exemplo, do profissional de saúde com o equipamento, ela tem que ser bastante confiável e ela tem que responder prontamente. Então, a gente tem essas três vertentes. Aqui é um slide também com outros exemplos dessas três vertentes que eu falei. Agora, o que essas três vertentes nos trazem? É que o 5G, ela surge como o próximo candidato a ser o que o pessoal da literatura chama como uma tecnologia de propósito geral. Essa, para mim, é a parte mais interessante. Tecnologias de propósito geral são aquelas que impactam toda a economia, que alteram profundamente a sociedade e a economia pré-existente e suas estruturas sociais. Como exemplos anteriores de tecnologia de propósito geral, a gente citou aqui alguns: o motor a vapor, a estrada de ferro, eletricidade, computadores e internet. Se a gente parar para pensar,
como era organizada a sociedade e a economia antes e depois de cada uma dessas tecnologias, assim, por alto mesmo, a gente vê que foi a modificação, o impacto que elas causaram foi enorme. No motor a vapor foi a tecnologia que viabilizou a Revolução Industrial. Então havia um meio de produção antes ou depois do motor a vapor. Foi ele que permitiu a automatização de fábricas, de transporte. A estrada de ferro foi a que cobriu grandes distâncias com meio de transporte barato e rápido. A eletricidade que mudou o meio de vida urbano para a gente começar a ter atividades econômicas no período noturno. Os computadores que permitiram que, após eles, a maioria dos empregos que antes eram diversos, a maioria dos empregos passaram a ser empregos de escritório após a invenção do computador. A produção passou a ser muito mais intelectual. E a internet que permitiu a gente estar em contato com comunicação e conhecimento o tempo inteiro. Então, essas três frentes, mais velocidade, cobertura de aplicações de confiabilidade e de internet das coisas massivas, jogam o 5G como candidato a ser essa próxima tecnologia que vai moldar a nossa economia e sociedade. Aqui eu trouxe alguns números de externalidades positivas do 5G. Um número aqui internacional, segundo a McKinsey Global Institute, de que teria um aumento de entre 1 trilhão e meio de dólares e 2 trilhões do PIB global, somente por 5G possibilitar catalisar o processo de conectar mais pessoas aos fluxos globais de informação, comunicação e serviços. A WEF, no ano de 2020, a gente estaria gerando aí 12 trilhões de dólares nos próximos aí 13 anos, por poder suportar outras atividades econômicas. Desses 12, 5 trilhões somente nos setores de manufatura, transporte, construção, serviços públicos e mineração. Por fim, aqui alguns números no Brasil. Espera-se um aumento de 1% do PIB em média por ano entre 2021 e 2035, devido ao 5G. 5 trilhões e meio nesse período, no total, de reais do PIB. Então, a gente chega aqui nesse ponto de competências entre os municípios e a União, porque telecomunicações tem tem o que a gente chama de competência concorrente, em certo sentido. A Constituição Federal, ela trouxe que a competência privativa da União legislar sobre telecomunicações. Mas também a Constituição trouxe como competências municipais legislar sobre o adequado ordenamento territorial e ocupação de seu solo urbano. A Lei Geral de Telecomunicações, que foi a lei que criou a Anatel, inclusive, ela reconhece essa competência municipal ao não isentar as prestadoras de telecomunicações do atendimento a normas de engenharia, leis municipais, estaduais e distritais relativas à construção civil. Então, desse entendimento de que a Anatel é responsável por telecomunicações privativamente, mas o município tem a sua competência local, surge o entendimento de que a Anatel ela é competente no que a gente chama de estabelecer limites no que a gente chama de infraestrutura ativa, que são realmente as antenas e as estações de telecomunicações, mas o município ele estabelece as regras para licenciamento ambiental e de construção civil das obras. Então aqui eu trago alguns exemplos do que o município tem em sua competência municipal. O licenciamento urbano de infraestruturas, principalmente o que a gente chama de infraestrutura passiva, como o pessoal da Abrintel explicou, a infraestrutura que suporta a infraestrutura ativa de telecomunicações, o licenciamento ambiental, o ordenamento territorial, restringir ou limitar a instalação em áreas de proteção do patrimônio público, o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do seu solo urbano, dos procedimentos para execução de obras, reparos e serviços alugadores públicos. O que ficou por conta da União seria, então, a definição de limites de exposição a campos eletromagnéticos. Aqui eu até comento que eu
eu dei uma olhada no projeto, no projeto de lei de vocês, e eu vi que lá o que tem de limites está relacionado à legislação federal. Isso é bacana, justamente por obedecer esse princípio. Estabelecer requisitos de operação de estações de radiocomunicação também, que é o que a Anatel faz em sua resolução, delegado pela União. Estabelecer distâncias mínimas de residências, hospitais, clínicas, escolas e creches. Também é competência da União. Então, nesse sentido, o que é mais importante a gente focar aqui quando dá importância à legislação municipal? O principal é que ela esteja em acordo com a legislação federal, em especial a Lei das Antenas, a Lei 13.116 de 2015 e o decreto que a regulamenta, com essa lei aqui, a Lei 11.934, que foi a que dispôs limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos, eletromagnéticos, e a resolução, o regulamento e ato normativo da Anatel quanto à exposição humana a esses valores de campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Essa resolução e esse ato, elas vieram com valores de exposição baseados no que a Anatel reconhece os valores que são recomendados pelo ICNIRP e a OMS. Esses dois órgãos aqui são órgãos internacionais de saúde humana. Eles fizeram os estudos adequados com os profissionais de saúde sobre os limites seguros de exposição humana a campos elétricos e eletromagnéticos. Então, os regulamentos da Anatel, todos eles seguem esses limites e recomendam, inclusive, valores abaixo do recomendado pelo ICNIRP e pela OMS, no intuito justamente de manter a operação de estações de telecomunicações em limites seguros. Ainda é importante de que o processo definido pela lei municipal para a instalação das infraestruturas de obras civis, ele seja um processo centralizado e objetivo e que propicie a obtenção de autorizações em prazos inferiores a 2 meses, que é o que está na legislação federal. E não imponha custos adicionais à tramitação do processo. Sobre esse ponto aqui, eu também menciono que, vendo o projeto de lei complementar de Niterói, acho que lá de vocês está 30 dias, o que é até metade do que a lei federal exige. E, por fim, eu trago aqui essa página que a Anatel montou para auxiliar os municípios nesse tema, porque é importante que, como eu falei, devido à competência municipal sobre esse assunto, cada município precisa trazer para seu ordenamento urbano o que foi trazido pela legislação federal. Então, a gente soltou essa página aqui de orientação aos municípios, que traz as melhores práticas que a gente encontrou, inclusive um projeto de lei padrão que eu imagino que, de uma maneira ou de outra, o pessoal aí da Câmara de Niterói teve acesso, porque muito do que está no projeto de vocês está também no nosso projeto de lei padrão. E aqui fica o link para vocês acessarem depois. Eu agradeço pela palavra, a gente está aqui à disposição na audiência. Qualquer dúvida, qualquer ponto que necessite mais explicação, estamos aqui à disposição dos senhores. Obrigado. Sérgio, quero agradecer a sua apresentação, quero, em seu nome e do Paulo, quero agradecer profundamente a presença e participação da Anatel nesse processo. A gente continua contando com vocês na elaboração dessa lei, na posterior regulamentação. E, se possível, peço que você mande para a gente essa apresentação, até mesmo para a gente anexar aqui, para a gente juntar no processo aqui do projeto de lei. Se possível, nossa assessoria entra em contato e você manda para a gente. Rapidamente, para registrar a presença aqui, quero agradecer ao Executivo pela presença, o Subsecretário Executivo Marcelo Martins, o Marco da CEPLAG, aqui presente também, mandato do vereador Douglas Gomes, aqui presente, o Corpo Técnico da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aqui no Legislativo, Ciência e Tecnologia está com uma comissão, Inovação está com outra, presidida pelo meu amigo vereador Daniel Marques.
que daqui a alguns instantes vai presidir o restante da audiência. Mas eu quero dar sequência aqui e passar a palavra agora... Passar a palavra para a Highline do Brasil, fazer uso da fala. Pretendem fazer alguma intervenção, a Highline? Peraí. Alô, alô. Aqui, ó. Estamos sem fio, vereador Paulo. Wireless. Agora. Boa tarde a todos. Como bem falou o Luciano, né? Eu queria só avisar para todo mundo que eu trabalho com licenciamento há muito tempo, né? E essa lei veio para ajudar. E tem municípios que era bastante ruim de trabalhar e que, por conta dessa lei que o Estado criou para poder ajudar os municípios, a gente começou a trabalhar de forma bem tranquila, bem célere, e veio só para ajudar. Eu vou dar um exemplo bem claro que era muito ruim de trabalhar, que era Nova Friburgo. E também fizeram essa mesma lei, o mesmo projeto de lei. Petrópolis, que acabou de sancionar também. O próprio Rio Capital também teve mudanças, e outros municípios que a gente era ruim de trabalhar e ficou muito bom de trabalhar. E Niterói, a gente sabe que está há muito tempo parado, né, por conta da lei que foi julgada inconstitucional, que é a lei de 2004, de Herbes, né, que não se usa mais. E essa lei vai vir para ajudar e vamos para frente. Cláudio, se possível... Antônio. Perdão, Antônio. Se possível, se você puder colocar para a gente essas dificuldades, como que o projeto de lei ajudou para sim, claro. Para facilitar, se você puder explicar para a gente tecnicamente como que isso se deu. Assim, como o próprio Luciano falou, os municípios eles impunham regras em relação às legislações antigas de afastamento de divisa. Por exemplo, Nova Friburgo mandava afastar 10 metros da divisa. Eu não conseguia licenciar uma estação que tivesse um lote com um lote de 10 de testada, porque como é que eu ia afastar 10 metros? Impunha também restrições de escolas, hospitais, e a própria Anatel falou que isso é regra da Anatel, não do município. Afastamento de torres entre 500 metros de outra torre. Mesmo eu colocando um biosite, uma herb menor, eu tinha que afastar 500 metros. Isso tudo dificulta o licenciamento no dia a dia. A gente faz reuniões com o secretário, com o executivo, né? mas eles falam, Antônio, eu sou do executivo, eu não posso ir contra a lei. A lei está dizendo que é assim, eu não posso derrubar o que uma Câmara aprovou. O Executivo ele até quer ajudar, mas não pode ir contra a legislação que está vigente. Por exemplo, aqui em Niterói, eu converso bastante com o pessoal do meio ambiente, eles falam, eu não tenho premissa, eu não tenho parâmetro para trabalhar. A boa vontade de vocês, só que eu não tenho como licenciar uma estação se eu não tenho premissa. Assim, o grande ofensor para a gente que trabalha no dia a dia com prefeitura é isso. O município quer ajudar, mas por conta de legislações antigas, não se atualizaram e fica para trás. E cidades que estão investindo em atualizar, tá indo na frente. Quando o 5G chegar, foi o que ele falou. As empresas vão investir nas cidades que são amigas, né? A gente fala cidades amigas. Você poderia dar um exemplo de alguma cidade no país que avançou bem e que conseguiu... Porto Alegre. Porto Alegre. Poderia falar um pouco Porto Alegre fizeram um projeto de lei, a Brintel também está ciente, né? E eles criaram até um modelinho de site. Site a gente chama de estação, né? No ponto de ônibus. Está a plaquinha lá do ponto e dentro tem um small cell, irradiando o sinal. Isso em imobiliário urbano. Fora em banca de jornal, que é privado, né? Em posto de gasolina, biosites em terrenos que são mais do interior, né? Isso tudo ajudou muito o licenciamento, muito mesmo. Tá bom. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Não? Acho que só como complementando os exemplos dele, a gente tem também agora os SLS, né, que nas plaquinhas de identificação das ruas, né, então, sabe aquelas placas azuis? E em cima também já colocam um sistema irradiante, que é o que a gente chama, que é o microcell, isso também ajuda muito. Em praças, a gente tem os bancos também. Aquilo embaixo do banco são equipamentos, né? E aí você coloca um poste de energia, que já tem mesmo em todas as praças.
esses são vários exemplos que a gente tem em soluções que viabilizam, né, a implementação do sistema irradiante. Uma pergunta, esse sistema, digamos que a gente coloque no mobiliário urbano, onde está a placa da rua, ele funciona como um repetidor que a gente coloca na nossa casa? Ele tem essa função ou tem algo a Ele é mais? similar, só que o da nossa casa ele é mais limitado, né, Claro. pela potência mesmo, ele é mais limitado, e desse da placa você abrange uma área menor em relação a uma torre Mas de ele 40 metros. não tem a função de transmitir o sinal, ele só repete, é isso? Não, ele transmite. Transmite também. Transmite. Entendi. Que aí, na verdade, embaixo por dentro do tubo, digamos, da identificação, e embaixo, assim, você tem os equipamentos. Perfeito. Né? Mais perfeito. camuflados, vamos dizer assim. Bom, obrigado. Obrigado pelo esclarecimento. Marco vai fazer uma fala também, representando a CEPLAG, por favor. Obrigado. Muito boa tarde a todos e todas. Saudar a iniciativa da audiência pública, um tema tão importante para a cidade de Niterói, em especial no momento na cidade buscando se consolidar aí como uma liderança no sentido de uma cidade conectada, uma cidade inteligente. E sobre esse tema, vereador Binho, especialmente me dirijo a você, saudando toda a mesa, eu acho que Niterói tem uma grande oportunidade de consolidar essa posição, em especial porque o 5G, né, e a instalação da distribuição de antenas pela cidade, ela se dá com equipamentos de pequeno porte, muitas vezes que por conta do tipo de sinal que o 5G vem trazer para essa distribuição. Então, a gente tem uma oportunidade grande do uso do mobiliário urbano para acomodar essas antenas e também levar o sinal do 5G e a conectividade às regiões mais remotas da cidade, que muitas vezes não são contempladas com bom acesso de internet. Eu acho que, na medida que a gente for pensar numa legislação para regulamentar o 5G na cidade, a gente precisa pensar também na população mais pobre do município, que muitas vezes carece de uma recepção de qualidade de internet. E aí eu digo especialmente, por exemplo, com relação às escolas do município. Eu tive uma passagem pela Secretaria de Educação no começo do ano passado, e a gente sabia a dificuldade que a gente tinha de levar sinal de qualidade para a internet para as escolas municipais. Então, uma regulamentação nesse sentido que procure criar um berço de incentivos para a instalação de pontos de internet para levar sinal a essas localidades, eu acho fundamental que a gente coloque isso na pauta. E aí eu gostaria de lembrar, o colega citou o exemplo de Porto Alegre, talvez o exemplo de São Paulo também seja um exemplo a ser observado, onde a lei municipal lá criou uma rede de incentivos para que fossem facilitada a instalação de pontos de internet nos locais mais remotos da cidade de São Paulo, inclusive facilitando o acesso ao mobiliário urbano para a instalação dessas antenas e criando uma rede de incentivos financeiros, inclusive com relação à alocação desses equipamentos públicos com desconto para as regiões mais afastadas, e criando aí um berço de incentivos para que esse sinal de internet seja amplamente distribuído por toda a cidade de forma equitativa, para que todos tenham acesso. Obrigado, Marco, pela sua intervenção. Acho que é isso mesmo. E talvez o que as pessoas ainda não se atentaram, que onde a gente vai conversar, vereador Daniel, sobre a questão do 5G, as pessoas falam assim, mas o meu streaming vai carregar mais rápido. Não é só isso, né? Não é apenas a velocidade do vídeo da internet que vai carregar mais rápido ou menos. É justamente a questão da gente difundir e ampliar a capacidade de integração tecnológica. E óbvio que as escolas são importantes, tais quais as unidades do médico de família, todas as unidades de saúde, né? Como é que se fala em difusão de um prontuário eletrônico se a gente não tem a tecnologia? Os próprios CRAs e CREAs, né, todos os equipamentos de assistência social precisam estar integrados também a isso. Então, acho que
são questões importantíssimas, né, dentro desse debate, dentro dessa discussão. E é justamente nesse sentido que a gente vai caminhar e contamos com o apoio da CEPLAG também. Eu vou passar a presidência da audiência pública para o vereador Daniel Marques, como eu já falei, que é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que fará aí a condução dos trabalhos até o final dessa audiência, contribuição dos colegas. O vereador Daniel tem sido um parceiro na estruturação desses projetos, voltados para essa área de ciência, tecnologia e inovação. Presente aqui também o nosso presidente Cal, presidente da Câmara de Vereadores. Eu vou precisar participar de uma reunião agora com o presidente Cal, mas quero desde já agradecer a presença de todos e todas, agradecer as contribuições, dizer que nós estamos abertos, Luciana, a mais contribuições que porventura forem demandadas pela Abrintel, pelas empresas e obviamente pela população em geral, que é quem nós buscamos atender aqui os interesses, obviamente. E dizer que a gente está muito esperançoso de avançar nessa legislação. A Anatel, que está aqui presente também, tem a ambição, né, de que todos os municípios brasileiros tenham o 5G implementado até o ano de 2029. Eu acho que é pouco, Niterói pode ser mais ambiciosa e a gente pode lutar para que ao final desse ciclo legislativo a gente tenha o 5G implementado na cidade. Daniel, por favor, toma um assento aqui. Quer falar? Só cumprimentar todas e todos aqui, desejar uma boa tarde, pedir perdão pela voz e por algumas tossidas que vier a dar aqui, mas estou combatendo uma sinusite, não é Covid, pessoal, estou testando todo dia, fique tranquilo, presidente da Comissão de Saúde, mas é isso, estou com esse probleminha. Agradecer a presença de todos, dizer que a gente tinha recebido a Abrintel já no gabinete. O vereador Binho, a gente acabou concordando em tocar o projeto e a gente ia ajudando enquanto comissão, porque presido o desenvolvimento econômico, inovação, turismo e indústria naval. E a gente bate bem essa bola juntos aqui. Então, queria saber como é que a gente está de inscrição aqui. Tem vereador? Tem mais alguém? Você quer fazer um... Você pode deixar o microfone aqui para ele fazer o uso? Ah, está aqui, perdão. Passar para o Luciano que ele quer fazer uma consideração. E serei breve. Deixa eu só conseguir acertar a criança aqui. Bom, sobre os cases que foram falados aqui agora há pouco, acho que vale um registro interessante, né? Hoje, Porto Alegre tem um dos melhores ecossistemas de licenciamento do Brasil. E não porque a lei é permissiva e pode-se fazer qualquer coisa na cidade, mas porque, por exemplo, o licenciamento em Porto Alegre hoje de uma torre ocorre no máximo 15 dias. Eles criaram um processo eletrônico, é um processo autodeclaratório, de segurança entre o agente público e privado, e de confiança principalmente, e que o licenciamento ocorre de maneira rápida, né? Agora, alguns fatores são importantes para trazer o caso de Porto Alegre aqui. Por exemplo, o licenciamento único. Não se exige em Porto Alegre, isso é uma recomendação da legislação federal, que haja o licenciamento ambiental em todos os casos. Só naqueles onde há uma unidade de conservação, uma área de preservação ou supressão de vegetação. Por exemplo, você vai colocar um pequeno poste no centro da cidade, no centro urbano, ou fazer um rooftop, que é o topo de prédio. Não há necessidade de um licenciamento ambiental. Assim, o licenciamento urbanístico, e ele deve ser feito. Então, essa discussão, principalmente, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente sabe da nossa cultura local de Niterói, de sempre debater com muita... isso é bom, isso não é ruim, debater com muita propriedade o aspecto ambiental. Então, acho que o licenciamento ambiental é uma coisa que a gente precisa discutir na formação dessa legislação na cidade. Um segundo ponto eu queria trazer, outros casos interessantes. O de São Paulo realmente é um caso interessante pelo incentivo do que eles definiram como áreas prioritárias. Parelheiros, Iguatemi, bairros afastados. São Paulo é um município muito grande de extensão, não estão cobertos hoje, e foi definido que a taxa de licenciamento tem um desconto de 50% para instalações feitas lá nesses bairros. É um tipo de incentivo. Você barateia a instalação de infraestrutura nessas localidades.
Por outro lado, a lei de São Paulo, eu, infelizmente, como técnico e acompanho todas as leis do Brasil, eu não posso dizer que é a melhor lei, é uma lei que ainda está muito confusa, por conta dos debates, das indas e vindas que tiveram. Mas, nesse ponto, realmente, ela é uma referência do ponto de vista incentivo. Uma outra localidade que eu queria ressaltar aqui, que foi a primeira colocada no ranking de cidades amigas da internet, foi de Uberlândia. Uberlândia se destaca principalmente pela simplicidade. O número de documentos e a burocracia para se licenciar em Uberlândia é muito baixa. Então, a lei também não é totalmente permissiva, mas você consegue saber exatamente o que a prefeitura pede para licenciar. Aquilo que você bota no guichê, você sabe qual a resposta que vai voltar. Então, são casos, e agora quero citar o último, que eu acho que pode ser um bom exemplo para Niterói, que é o caso de Santo André, em São Paulo. Santo André, além de já ter feito uma lei mais moderna, que é de 2020, a de Uberlândia é bem mais antiga, de Porto Alegre também de 2018, mas Santo André criou um polo tecnológico e, com vista a fazer um atendimento melhor para esse polo tecnológico, ela fez um chamamento público e colocou, por exemplo, prédios públicos de uso especial ou dominical, não é de uso comum do povo, não é a praça pública, o leito de rodovia, mas aquilo que é de uso especial dominical colocou à disposição no chamamento público para instalação dessas infraestruturas especiais. Ou seja, o prédio da Secretaria de Administração, o próprio prédio da Secretaria de Educação, a escola, o posto de saúde que fica lá no afastado da cidade, ficou à disposição para a colocação de uma antena. E qual a vantagem que tem nisso? Esses pontos são remunerados, do mesmo jeito que essa indústria remunera a propriedade privada a partir da colocação dessas antenas, seja o lote ou o prédio, também pode remunerar o prédio público, isso está previsto em legislação, tá? O direito de passagem fala do que é uso comum do povo, ou seja, a via pública, se a prefeitura deixar, não pode cobrar, mas a prefeitura pode não deixar. O prédio público, se deixar, ela pode cobrar se for de uso dominical ou especial. Isso, no final do dia, para Santo André, se colocou como uma oportunidade também de uma receita extraordinária. Então, é só para dizer que nesse grande leque, muito extenso do Brasil, cada cidade acabou se aproveitando de um ponto distinto e fazendo a sua legislação de acordo com a sua peculiaridade. Mas há casos interessantes para o debate que a gente pode também discutir aqui do que podemos fazer para incentivar que Niterói tenha aí a melhor cobertura e a melhor lei entre todas as outras. Último registro. O Estado do Rio de Janeiro hoje, graças à lei estadual, é o Estado que em números absolutos e relativos também, dada a quantidade de municípios total, tem o maior número de municípios com a lei adaptada. São 18 municípios até agora. Campos, de Goitacazes, Friburgo, Petrópolis, Teresópolis. Muitos municípios da região metropolitana, a capital Rio de Janeiro, por exemplo, já aprovaram também as suas leis, todas elas também alinhadas à legislação federal. Era esse o registro. Presidente, muito obrigado aí e devolvo a palavra. Obrigado, Luciano. A gente aqui defende, né, que Niterói está atrasado nesse ponto, mas que a gente aprenda com os erros e faça o melhor possível, né? O lado bom de estar um pouco atrasado nisso é conseguir aprender com o que o pessoal está errando aí nas outras cidades e tentar fazer o melhor possível. A gente sabe que a expansão tecnológica ela pode ser assim, um grande fomentador aqui em Niterói também de desenvolvimento econômico, geração de emprego. Eu penso até na frente, vereador Paulo Eduardo, vereador Dr. Paulo Velasco, eu acho que a gente pode, na lei urbanística, garantir no centro e nesses convênios, tipo FAETEC com o Estado, Sistema S, que a gente crie em Niterói uma base consolidada de formação de emprego, de capacitação para a população. Eu acho que tem muita coisa legal que a gente pode e vai debater com celeridade, mas com atenção para não fazer algo que não seja minimamente aí extraordinário, né? Queria saber se tem mais alguém inscrito que não seja vereador, população, alguém no virtual. Então eu vou passar aqui a palavra aos vereadores. Senhor presidente? Pois não? Paulo Moura aqui da Anatel. Só para deixar registrado que a gente colocou no chat aqui informações sobre a página da Anatel sobre o tema, com maiores detalhamentos, também a relação dos municípios aí, alguns, né, que já tem com as melhores práticas aderentes, então fica essa informação adicional. Só esse ponto. Muito obrigado.
Eu que agradeço, peço à técnica que possa estar copiando aí o que está escrito no chat e, obviamente, que no nosso mandato com o vereador Binho, a gente tem total acesso aí para continuar a conversa. Fica aqui um comunicado da nossa técnica de quem for fazer uso da fala possa fazer ali no púlpito para que possa aparecer a imagem também na gravação e no ao vivo. Então, o vereador doutor Paulo Eduardo Gomes e doutor Paulo Velasco, vocês querem fazer uso? Por favor, Paulo. Engenheiro, né? É isso aí. Só um minuto, Paulo. Ele vai aumentar lá. Alô? Tá bom agora? Isso. Pode ir. Eu sou um engenheiro que desconfio muito da atuação dos engenheiros. No CREA, no Clube de Engenharia, no Sindicato dos Engenheiros, sempre discuti os engenheiros que fazem uma ponte que vai de lugar nenhum a nada, mas como ela não cai, eles se orgulham da construção. Pode não servir para absolutamente nada, mas desde que ela não caia, e eu acho que, assim como qualquer área do conhecimento humano, se a engenharia não servir à população, não serve para absolutamente nada. A gente é formado para atender a população. E certas colocações, e eu gostaria que os companheiros compreendessem, o colega engenheiro que tem um corte e um olhar humanístico extremamente profundo, meus colegas vereadores, entendo algumas colocações. Meio ambiente não é apenas plantinha, não. Nós somos parte do meio ambiente. Eu trabalhei na Embratel, ano que vem estou completando 50 anos de formado em engenharia de telecomunicações. A minha área não era transmissão. Eu fui engenheiro de comutação, que é a parte inteligente dos sistemas, na diretoria de desenvolvimento e no departamento que implantou Telex, rede de comunicação de dados, Rempac e por aí vai. E tem algumas coisas que são relevantes, que justificam a lei que foi revogada por inconstitucionalidade a pedido das operadoras. Porque a lei que entrou para questionar a constitucionalidade da legislação de Niterói sobre antenas foi uma lei que veio das operadoras, alegando que a legislação de telecomunicações era responsabilidade única da União e que, portanto, a gente não podia se meter com isso. E eu me lembro que os companheiros que trabalhavam em micro-ondas e rádio na Embratel, multiplex, mais rádio e micro-ondas, o cuidado que a Embratel tinha em fazer exames físicos, médicos, periódicos, por conta dos estudos que diziam respeito aos malefícios da radiação. A lei de Niterói foi feita por uma demanda desta casa, eu tive participação direta, e do Ministério Público do Meio Ambiente de Niterói, na pessoa de hoje, alguém que é desembargador, Marcelo Burratem. A legislação foi feita com a ajuda de companheiros da área de engenharia de telecomunicações da UF. Me lembro, em especial, a engenheira Betânia, que foi também minha colega da Embratel e dá aula na Universidade Federal Fluminense, que tinha uma preocupação muito grande com os impactos na população das irradiações de ondas na ionosfera e ondas de um modo geral. O que a gente tentou fazer, colhendo informações na época, Daniel, desses malefícios para poder interferir diretamente na legislação de tal modo que nós protegêssemos as pessoas. E é evidente que a lei foi aprovada com o aval do Godofredo, era o prefeito da época, e ela foi questionada pelas operadoras e ela foi revogada. E aí a gente tem que ter algumas discussões que vão chegar nos dias de hoje sobre 5G e antenas que podem ser do tamanho de uma caixa de sapato. E que, portanto, porque tecnologia necessita, tem baixo alcance e uma capacidade enorme de processamento, porque o throughput dessas estações tem que ser enorme. A quantidade de dados, para você processar dados, você precisa de um processamento enorme e sempre que você tem muito processamento, nem sempre, mas quase sempre você tem comprometimento com a sua capacidade de atingir
como acontece desde os primórdios da comunicação. Roberto Marinho e seus aliados implantaram no Brasil televisão com VHF, porque a VHF tinha baixa quantidade de propriedade, então você podia concentrar entre os amigos dele a propriedade dos canais de televisão, em compensação tinha um alcance maior. O HF que podia, com as tecnologias da época, você tem, enquanto na VHF eram 7 canais, por região metropolitana ou região, o HF você podia ter, com as tecnologias da época, 80 canais. A diferença é que esses 80 canais, com um alcance geográfico menor. Então, não interessava aos produtores de conteúdo ter uma tecnologia que viabilizasse você ter muita gente proprietária, a concentração de propriedade, ainda mais na ditadura militar, era importante, e você escolheu a tecnologia de VHF exatamente para concentrar a propriedade e ter alcance maior. Essa discussão de potência e alcance, ela é que é determinante da legislação que a gente vai fazer e do porquê que agora o interesse local e o dever local prevalece. Esse negócio de dizer que a gente vai ter prontuário eletrônico, aí eu entendo, essa lei foi feita e eu agradeço, não me libera da preocupação que Daniel e o Binho tenham tomado a iniciativa de fazer, porque eu avisei os dois que eu ia fazer. A diferença é que eu estou em contato com a universidade, estou em contato com o clube de engenharia, que eu quero saber os malefícios à saúde. E não é porque eu sou presidente da Comissão de Saúde, porque eu não era na época, eu estava fazendo essa outra. É porque a gente precisa combinar e mitigar essas discussões. Eu falei, inclusive, para o Daniel, que já foi secretário do Meio Ambiente, que eu não quero, ou pelo menos não gostaria, que o licenciamento fosse predominantemente no urbanismo. Eu defendo que o licenciamento seja no meio ambiente, que leve em conta aspectos, mas tem que levar em conta os impactos no meio ambiente e na saúde das pessoas, saúde do meio ambiente, nós somos parte disso, na hora que nós estivermos elaborando. Isso daqui não tem nenhum tratado a não ser uma menção rápida ao OMS. Não sei se você reparou. Tem que seguir parâmetros básicos estabelecidos, mínimos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Não, tem que ser algo mais do que isso. Por que eu digo que não precisamos de 5G para ter prontuário eletrônico? Davi Capistrano foi o primeiro prefeito de capital, não foi de capital, de Santos, na primeira leva de prefeitos eleitos pelo PT em 88, governou 89, 90, 91, 92, e sem nenhuma das tecnologias hoje disponíveis, ele implementou prontuário eletrônico e um cidadão em Santos caía no meio da rua, ia para qualquer lugar, pegava a carteira de identidade, o cara abria o computador e tinha toda a anamnese daquele cidadão. Então, não é tecnologia que viabiliza a vontade política. O Olívio Dutra, mandato de prefeito de Porto Alegre, primeiro rol de prefeitos do PT em Porto Alegre, que através da Procempas fibrou a cidade inteira, e desde a época nós não tínhamos 4G, não tínhamos uma série de protocolos, e a cidade de Porto Alegre, porque é a responsabilidade do município explorar e administrar o uso do solo, sempre foi, Olívio Dutra fibrou a cidade inteira e várias concessionárias foram obrigadas a comprar da prefeitura o serviço. Aqui, em Niterói, não é da época nem de Binho, nem de Daniel, nós contratamos e gastamos quase 1 milhão de consultoria para elaborar o Plano Diretor de Tratamento de Informação e Telecomunicações de Niterói, PDTI. Não saiu do papel, em que nós imaginávamos todas as necessidades de TI e de transporte, que é telecomunicações, para que a cidade de Niterói pudesse prover serviço à educação, à saúde e por aí vai. Eu não preciso obrigatoriamente ter 5G. 5G é, em especial, um desejo da economia. E aí, como nós fazemos, Dani, e a gente é vereador, a gente tem interesse de desenvolvimento econômico da cidade? Claro que tem, eu especialmente, profissão, sei que a gente tem que olhar a economia, mas o que a gente tem que ver é qual é o interesse de 5G para que nós tenhamos desenvolvimento social. E aí a educação, aí a cultura. Nós lembramos, nós estávamos aqui na pandemia, no auge da pandemia de 2020, e eu fiz das tripas coração para convencer os meus colegas vereadores da legislatura passada que nós tínhamos que comprar com as operadoras chip para distribuir, tínhamos que comprar tablet para distribuir para as crianças da escola, porque uma coisa é o filho da classe média ou da classe rica ter uma educação de qualidade com educação que já não é bom, online.
Estou falando o quê? Educação online para filhos da riqueza, eu quero saber educação online para os filhos da pobreza, que exigiria uma compra em larga escala de tablets para disponibilizar e de chips com banda larga comprada das operadoras para que nós tivéssemos acesso. Uma loucura, você está viajando. Você está viajando. Conclusão, nós tivemos uma perda enorme, o Brasil inteiro, e todas as crianças tiveram perda enorme com a pandemia. Mas, em especial, a perda é muito maior nas pessoas da pobreza. Niterói é uma cidade rica, altíssimo IDH, maior concentração de renda do Brasil em termos relativos, maior classe A do Brasil em termos relativos, mas tem uma quantidade da população que vive, alguns na miséria e outros na pobreza. E a escola pública, a saúde pública serve a essas pessoas. Não tem prontuário eletrônico em Niterói, por quê? Eu me lembro que eu chegava da Embratel, onde eu tinha os melhores computadores para trabalhar, e via a minha mulher, que era médica de família, uma das primeiras de Niterói, com um papel anotando um a um o prontuário e as informações acerca dos atendidos do programa médico de família. Eu ficava assim, cara, em pleno século que nós estamos. Então, eu acho que a gente vai ter que ter uma preocupação, do ponto de vista ambiental, Daniel, muito grande. Por quê? Porque não são as torres que vão resolver. As torres podem vencer as grandes distâncias e as áreas de adensamento e com repetição pontual dos sinais de 5G. Mas o que vai predominar no adensamento urbano são antenas. Eu posso estar até enganado, e desculpe se tiver alguma falta de atualização, se tiver alguma, mas pela literatura que eu leio, eu posso ter antenas do tamanho de uma caixa de sapato que pode ser colocada na fachada de um prédio, presa na fachada, e ouso dizer que serão a maioria. Eu ouso dizer que serão a maioria, porque eu preciso de muitas antenas, uma quantidade muito maior de antenas para poder fluir os dados entre as estações e a comunicação de dados vencendo as distâncias. Antigamente, torre de micro-ondas era 80 quilômetros. A distância entre uma antena, uma torre de micro-ondas, era 80 quilômetros, em que eu fazia um aglomerado e transmitia a distância, aquilo ali era decodificado e espalhado na região, para que nós tenhamos comunicação de dados nessa velocidade, a tal ponto como o Rio da Inglaterra, que tem sensor, porque inglês bebe é doidado, né? Vocês sabem disso, né? Bebe e ficam muito bêbados. Colocaram sensor com base 5G no Rio para poder, quando cai alguma coisa no Rio, mexe lá no sensor e descobre, a polícia já sai correndo para ver se é alguém que está se afogando. Então, as aplicações, depois que a informação virou 0 e 1, isso já vai há algum tempo, o limite é da criatividade humana, e a criatividade humana para aplicações que estejam diretamente relacionadas à vida deve ser a preocupação de um vereador, com a cidade, da nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Então, eu acho que a legislação dá um caminho dado, mas ela basicamente pretende, eu acho que tem que acelerar sim, acelerar fiscalizando, acelerar para a economia, mas acelerar também para as aplicações de natureza social, que não é a economia que vai cuidar, quem vai cuidar é o governo. Então, nós temos que ter na legislação algo que diga exatamente para as aplicações de natureza social o que a gente tem que ter. De que maneira a gente avança no território, provendo recursos para a economia, que precisa de dados. Em 1982, eu me lembro que eu precisei fazer uma viagem pela Embratel e fui a vários países, entre eles a Alemanha. A Alemanha, em 82, o camarada no mercado comprava alguma coisa, o recolhimento do imposto era na mesma hora, 1982. O que hoje é ISS para município, ICMS, etc. Na Alemanha, em 1982, o cara comprava, fazia a compra dele no mercado, e na mesma hora a informação do tributo, não tinha o 5G. O problema é vontade política, a vontade política que você tem ao implementar um sistema de tratamento de informação e de transporte de informação que dê conta das atividades sociais, da função social de um governo, da função social de uma prefeitura. É a função social da prefeitura prover, sim, prover o desenvolvimento econômico da cidade, para todos os atores. Mas é importante que nós estejamos também viabilizando do lado do governo, porque o provedor de serviços sociais é o governo.
Outro dia eu estava conversando com alguém da universidade, é a última intervenção minha, um exemplo claríssimo. Nós estamos negociando algumas emendas para a Universidade Federal Fluminense para o curso de Medicina. Nós já olha como é que é o avanço do 0 em 1, a informação, etc. Nós estamos montando, provavelmente no futuro próximo, e deve ter em outras universidades, na Universidade Federal Fluminense, uma saúde à distância, em que o paciente pode estar bem distante daqui e sem 5G. Com 5G, isso então se acelera. E o médico vai poder ter a holografia do corpo do paciente para verificar. Agora você imagina, o doutor Paulo Velasco é doutor porque é médico. Você imagina você estar aqui, o paciente está à distância, e você ter a holografia do paciente, em que você, à distância, sem tocar nele, é como se você tocasse. Para a própria educação na saúde e em medicina, protótipos e manequins, em que, dependendo, você vai treinar um cirurgião, dependendo de onde você tocar, e se tocar errado numa artéria, numa veia, tem um alarme. Então, o limite para que nós usemos a tecnologia digital, e em especial o 5G, que nada mais é do que uma geração que possibilita uma troca enorme, estúpida, de dados, em altíssima velocidade. Dados que precisam ter de centrais de processamento, que torna necessário, inclusive, a quantidade grande de antenas. Então, eu acho que o corte que eu vou dar, vocês me despreocupam por ter acelerado esse processo, pegando a legislação e importando, mas essa legislação, para minha preocupação, as questões de natureza, os impactos na saúde da população são relevantes. E outra coisa, e aí é meio ambiente que a gente tem que qualificar e requalificar. Porque até hoje o meio ambiente, para punir alguém que excede tantos decibéis à noite, já tem dificuldade de fiscalização, o Daniel sabe disso. Nós não conseguimos ter toda a fiscalização tão eficiente quanto nós queremos, ainda mais fiscalizar se o quilovolt que está saindo de uma determinada estação, a potência que está sendo, se ela extrapola um determinado limite estabelecido. Quem vai fazer isso é o meio ambiente, você tem que ter gente. E a gente sabe o quão difícil é fazer concurso público para nós termos pessoas de maneira qualificada que possam fiscalizar. Então, como eu vou fiscalizar esse parque enorme, que vai ser enorme, de antenas em Niterói? Com fiscalização que, se dependesse de mim, é do meio ambiente, não é urbanismo. O urbanismo vai ver a estética. Eu também me preocupo com estética, né? Já pensou uma fachada de prédio cheio de caixa de sapato? É feio. Isso é poluição visual, isso faz mal à saúde mental das pessoas, uma cidade poluída. Basta ver os cabos de telecomunicações de Niterói, parece que é no Brasil inteiro. Os postes viraram almoxarifado externo, né? O cabo é morto, a fibra ótica é morta, mas vai ficando pendurado lá. Na minha frente, então, da frente da minha casa, é terrível, em todos os lugares. Nós temos a possibilidade, com a tecnologia digital e com o 5G, gradativamente, inclusive, indo substituindo esses modos tradicionais de transporte e despoluindo visualmente. Mas o urbanismo, Daniel, vai cuidar da estética, se cuidar. Porque a gente, na lei de uso e ocupação do solo, a gente está vendo qual é a preocupação que o urbanismo está tendo. Quem vai predominantemente combinar a estética com a saúde da população é o meio ambiente. Essa é a minha opinião, e é evidente que e o meu mandato vai ajudar intensamente na melhoria dessa legislação. Obrigado, Daniel. Obrigado, Paulo. A ideia é essa, ninguém é dono da verdade, o assunto é relativamente novo, que a gente possa construir a várias mãos. Eu acho que vontade política é o que a gente está fazendo aqui, estimular a prefeitura, as instituições que entendem do assunto, a realmente se mexer, porque a gente sabe que o governo tem 1 milhão de demandas, e aí, se não é mandato do vereador Douglas, por exemplo, discutindo lá a liberdade econômica, a gente discutindo aqui a melhora do urbanismo, todo mundo fala muito de desburocratização, mas na hora de agir é complicado, né? Eu, como alguém que tem mestrado em gestão ambiental, que adora a área, que vive da área, tem minhas preocupações, óbvio. Você parar para pensar, as antenas hoje estão numa proteção, uma unidade de conservação de proteção integral, que é o Parque da Cidade. Lá ficam várias antenas hoje e com preocupações reais. Então, eu acho que a gente pode fazer, como foi colocado aqui, Luciano,
É óbvio que se for em unidade de conservação, zona de amortecimento, APP, faixa marginal de proteção, qualquer categoria dessa, a gente vai ter que ter um zelo muito maior do que uma licença única. Agora, no centro da cidade, é muito mais fácil licenciar e inexigibilidade, dispensa, toca o ferro, não tem segredo, é só fazer bem feito, aprendendo com os erros de quem já correu aí na frente e tentando fazer o melhor processo possível, porque ninguém é louco de tentar fazer algo que vai mexer com a saúde da população. A gente sabe que tem muito interesse comercial, financeiro, que venha para o bem, tem crime nenhum nisso. Espero que fiquem muitos milionários, muitos empregados, o meio ambiente protegido e a cidade pulsando aí pelo emprego, desenvolvimento econômico e saindo na frente de outros municípios. Se não tiver mais nenhum orador, mais alguém deseja fazer uso da fala? Tudo bem? No virtual, todos bem? Então, pessoal, ficamos com os encaminhamentos aqui de continuar os debates. Eu queria muito agradecer a Highline Brasil, através do Cláudio, a CEPLAG, acho que estava a Camila, mas é Paulo, né? Magno. Desculpa, não consigo te ouvir daqui. Michael. Marco Antônio, porra, ele tirou a máscara. Vou nem perguntar mais. Antônio França, Marine Silva, se eu não me engano, né? Gleice da Highline também, Luciano da Brintel, que tem nos ajudado muito. Aos amigos da Anatel, que é muito importante a gente ter essa aula aí de como fazer a lei municipal sem aí avançar em esferas e competências que não seja nossa. E aqui os vereadores presentes, Paulo Eduardo, Dr. Paulo Velasco, o gabinete do Douglas, SESEC, acho que são esses os principais aqui. A gente tem o pessoal aqui da Marcelo Martins também, Renzo, Carlos Eduardo da Prefeitura, enfim, se eu deixei de citar alguém, a gente agradece. Vamos deixar os nossos contatos, nosso gabinete aqui é a sala 85, você tem, o vereador Binho tem, que pudermos fazer aí para ajudar no avanço desse projeto de lei, contem conosco. Uma boa tarde a todos e vamos em frente, pessoal. Obrigado. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos aí. Valeu, muito obrigado, boa tarde. Nesse já que ele deixou comigo. Não, tá. Acho que uma caneta dessa é jeito.